Tá gravando, tá? Vamos chegar. Eu já cheguei no meu maracá. Né, quando os livros, né, que não foi nós que escreveu, dizia que nós não existíamos mais, que o povo indígena Tupinambá era extinto. E hoje a gente tem um grande, um sagrado, que é o manto, né, Tupinambá, que é a força nossa. Hoje a gente pode dizer, para os quatro ventos, né, nós somos Tupinambá. A casa sem esteio, ela vai para o chão, né? Mas hoje a gente tem um esteio onde a gente está dizendo, olha, esse manto tem 386 anos que estava na Dinamarca. Todo mundo sabe que nós estamos esperando a portaria declaratória da terra, né? E a gente acredita que o manto ele mexeu, né, com o governo federal sobre a questão da demarcação do nosso território. Porque não adianta dizer que somos índios e não temos nossa terra demarcada, garantida, né, como está na Constituição Federal. Amanhã é um dia especial, né? Porque depois, em 2000, quando a Motara reconheceu o manto e o manto reconheceu a Motara, em 2001 ela fez uma réplica do manto e nós fizemos a primeira caminhada até o Rio Cururupi, em memória dos mártires. Fica de boa, vai, ele tem autorização de ir pro mato, passear e voltar a hora que ele quiser. Eu tô lá no Rio, ele ligou. Tio, ligou pra Valdelícia. Sakura fugiu. E o menino ficou doido aqui. Sakura fugiu quando foi. Olha, ele tava lá no pé de limão cantando lá, ele foi lá e pegou ele. Vem, Sakura, pra dentro de casa. Todos os animais, ele quer carinho, ele quer atenção. E quando você está criando ele, você está criando um ser vivo. Faz parte da sua família, entendeu? Então você tem que dar o carinho que você dá para os seus filhos, porque ele vai se sentir à vontade.
Não é preciso você agredir. Você corta o dedo do seu filho para não correr? Não pode. Então a asa dele também não pode ser cortada. Primeiro que ele é um ser da floresta. Mas assim, todo dia eu falo com ele, você é livre, você é livre. Você pode ir embora, você pode ir passear na floresta, se você quiser voltar para casa, a casa é essa aí, entendeu? Mas você é livre. Tanto é que o menino, rapaz, tem que cortar a asa, bicho. Cortar o seu dedo para você parar de andar? Não, eu disse, então não corte a asa dele para ele não parar de voar, entendeu? Deixa ele, o dia que ele quiser voar, ele vai voar. O indígena hoje, para dizer, nós temos uma área, precisa primeiro passar por um processo ignorante da Constituição brasileira. Né? Sabemos nós de uma herança lá de 1500, quando os nossos antepassados por aqui moravam, foram destruídos, massacrados, mortos, né? Pela ganância do homem que aqui chegou e invadindo o nosso território. Esse território é pertencente a um homem só, que para nós ele é o Criador, nosso grande Pai Tupã, que deixou essa terra para a sobrevivência do ser humano. Mas a gente luta pela sobrevivência e pela vida. E aqui na aldeia Itapuã, em 17 de agosto de 2007, quando nós ocupamos esse pedaço de terra aqui, que é uma área que não tinha nada, não tinha morador, não tinha plantações, só tinha lixo e ossos de seres humanos que eles usavam essa região aqui como área de desova da polícia. Então nós ocupamos isso aqui e formamos a aldeia Itapuã, que hoje é isso aí que você está vendo. Nós temos hoje escola, temos creche, né? Temos uma população de criança muito grande, cada dia mais parecendo. E o que a gente precisa é da nossa terra demarcada, na verdade. Entendeu? O povo tupinambá já vem lutando pela demarcação das suas terras. Nós temos um relatório completo e concluído, porém ainda não assinado, porque a vontade dos governantes, né, dos que se dizem responsáveis pelo Estado brasileiro, os que assumiram a responsabilidade de uma dívida do Estado brasileiro com os povos originários, eles não se fazem o que deveriam fazer. Demarcação das terras dos povos originários, porque aonde existe um povo, ele tem que ter a sua terra demarcada, e é isso que a gente quer. Mas a gente tem assim uma fé muito grande no nosso Pai Tupã, que as coisas estão melhorando e que a gente vai ter logo logo a assinatura da nossa carta declaratória para dar continuidade na vida e a sobrevivência do nosso povo tupinambá. Nosso território, né? A gente luta para a gente preservar, mas enquanto essa terra ainda não tiver assinado o papel, a carta declaratória garantindo que o nosso território do povo tupinambá já está assinado e garantido, a gente ainda tem muitas coisas ainda pela frente para lutar, que é a defesa do meio ambiente, né? A nossa luta não para por aqui. A nossa luta só termina quando o último indígena também terminar sendo extinto desse país. Aí sim terminou a luta dos povos originários. Mas enquanto existir um índio vivo, vai existir luta, vai existir reivindicação. Eu sou índio guerreiro que venho pra matar. Encontrar com o Valdelice foi um momento muito raro na minha vida, né? Eu acho que foi uma força bem maior do que só o encontro com o Valdelice, é que eu fui assim, praticamente mandado para encontrar com ela, né? Quando eu encontrei com ela foi dentro de uma guerra, né? De um fogo cruzado. A gente estava em uma área dos parentes Pataxó-Ranran, e na época era a época das retomadas do território. E eu encontrei com ela e daí me puxaram para Olivença, que dessa vinda já tem 23 anos, vão se completar. A coisa da nossa natureza. Minha mãe era uma católica praticante. Ela não era católica que ia lá e... Não, era praticante. Ela praticava
os atos do catolicismo. E ela levava a gente também, né? Levava a gente para a igreja e achava que era o máximo, né? Ir para a igreja e tinha que ir. Todos os domingos a gente estava na igreja, né? Mas ela sempre foi uma batalhadora pelos direitos, né? Sempre foi uma batalhadora pelos as outras pessoas, ela gostava de fazer. Ela deixava a família e ia cuidar de quem precisava. Gostar dela, que me tornou o que eu sou hoje, né? Porque se eu não tivesse uma criação com ela daquele jeito humilde, sabe? Eu também seria talvez uma outra pessoa, né? A personalidade dela muito firme, né? E ela sabia o que ela queria e sabia o que ela falava. Tinha vezes que ela andava a pé. Eu falava, ah, mãe, eu não aguento andar de pé, não. Ela falava assim, aguenta sim, menina, não demora não, daqui a pouco a gente chega, sabe? Ela me incentivava para que eu fosse. E com isso eu também fui incentivada, né? Que quando eu comecei a ensinar lá na Serra Negra, eu caminhava, não tinha carro, era só estrada, só os caminhos, né? Não tinha uma estrada que leva a tal, não tinha carro para lá. Então ela me incentivou a ser o que eu sou. E a minha bisavó que contava para ela, né? Esté Francisca do Amaral. Era uma índia baixinha, não era de estatura alta, baixinha. E ela, quando nova, ela perdeu uma visão. E ela tinha conhecimento de Olivença, né? Ela era sobrinha, era tia de Caboclo Marcelino ainda. E ela tinha essa na memória, né? E ela contava para ela, olhe, aqui em Olivença, quando os jesuítas chegaram, que ela ainda conta da pedra, né? Uma ia falava, essa pedra aqui na porta tem 300 anos. E aí ela dizia, contava dessa pedra para a construção da igreja. E a pedra ficou. E dessa pedra ela contava do manto. O manto existia dentro da igreja, dentro de um baú. E quando os jesuítas foram embora, o manto também foi. Porque eu imagino que todos os bens, todas as coisas boas que nós tínhamos, inclusive a gente tinha muito pau-brasil e hoje você não tem nenhum, né? Não ter nem tem o que plantou agora, né? Mas não ter nenhum é como se tivesse apagado toda a história de um povo. Quando eles botam no livro que fomos extintos, então não pode aparecer nada que nos fortaleça, porque o manto nos fortalece. É pertencimento. A bisavó dela contava do manto, né, que ele vivia lá dentro. E quando foram embora, levaram, acabou. Levou coroa da Nossa Senhora da Escada, que era uma coroa de ouro, sabe? Várias coisas que tinha e que foram tudo embora, inclusive o manto. E não sei por que realmente na igreja, né, já que nós fomos, né, catequizados pelos jesuítas, né, nós não poderíamos falar mais nossa língua e a gente tinha que falar a língua deles, né, o português deles, e nós fomos catequizados para isso. Suzana chegou de Portugal e falou para elas, vocês sabem, o Nivalda, você sabe que você tem um sagrado? Aí ela falou, sim, minha bisavó falava do sagrado. Ela falou, você sabe que o manto de vocês está lá na Dinamarca? Aí ela falou, não sabia que estava na Dinamarca, mas sabia do sagrado. Ela disse, olha, minha bisavó contava que quando os jesuítas foram embora, levou o manto também. E nunca mais viu falar, nem ouviu dizer do manto. E aí, quando a Motara falava também que quando o manto sumiu a força dos Tupinambá sumiu, aí você vai só pensar, se os Tupinambá eram caboclo, não indígena, né? O manto saiu, ele se apagou. Por que a gente começou a luta agora? Né? A gente começou a luta agora porque vem
uma outra força que vem nos movendo, né? E que eu acho que assim, que essa força não pode apagar, porque agora o manto chegou e todo mundo viu, quem viu, viu, quem viu pode ainda ver de novo a força que o povo teve naquele momento, aquele 2, 3, 4, 5 ou 10, 20 que estavam, tinha uma força de 8.000 índios. Acho que no mundo não aconteceria daquela mesma forma do que aconteceu. Não foi porque o presidente foi, não. Não foi isso, não. Eu estou falando nós com ele, com o manto. Foi uma coisa diferente, uma coisa especial. Uma coisa que, se a Motora estivesse, como ela estava também, mas se ela estivesse em carne, talvez a coisa fosse até diferente, né? Mas foi uma responsabilidade muito grande, né? Para você recebê-lo, né? Você ter a mesma emoção, que a Motora teve, porque as emoções foram emoções muito grandes, que até hoje a gente ainda tem, né, a sensação de que está lá ainda. E a sensação que eu tenho é que ele está preso, que ele não conseguiu sair daquilo ali. Eu estive lá, eu estava junto dele e até hoje não sinto ele. Não sinto. Eu não sinto ele, sabe? Parece que assim que ele me pede assim, me tire disso aqui, entendeu? Eu tô como se eu estivesse na Dinamarca ainda, né? Porque ele não conseguiu vir para os seus. Os seus viu e veio embora. Deixou ele lá de novo. Ele está lá de novo, longe da gente. Não, eu não consigo buscar o sentido, o significado. Foi uma coisa especial tão grande que aconteceu. E que quando as pessoas falavam para mim, Cacique, me fale qual é a emoção sua de ver o manto e tal. Eu não tenho palavras para aquilo ali. Foi de um momento que você sente uma força, né? E eu vim com mais energia, mais força. Ele me deu uma força de eu tentar resolver as coisas. E ao mesmo tempo o homem branco foi lá e me podou, né? Para que eu minhas pernas não conseguissem andar, né? E essa força, sabe, ainda está presa. Ela está presa. Ele só vai ficar ainda mais feliz quando ele estiver no lugar da onde ele saiu, que é o território Tupinambá. Esse território precisa ser demarcado para que ele venha para o território. Os meus bisavós, meus tataravós, eles nunca saíram para canto nenhum, nasceram, se criaram e conviveram até o tempo que Deus quis dentro da nossa comunidade. Inclusive, eu mesmo, eu nasci em 1940,
eu não fui para canto nenhum. Nasci e estou vivendo até hoje aqui dentro da minha comunidade. É porque, veja bem, quando se fala no manto sagrado, a gente perde muitas culturas porque eles fortaleciam nós, né? Então, com a saída dele, a gente ficamos assim desorientados, enfraqueceu as comunidades. O manto sagrado para nós foi uma grande vitória que nós ganhamos, né? De ter essa vinda dele, de onde ele estava até a nossa presença. E eu fiquei muito emocionado, porque esse manto, ele é um manto de muita serventia para nós índios, né? Porque ele faz parte do casamento, ele faz parte do batizado, ele faz parte do reforço para nós, povos indígenas, né? Então, para nós, ele tem muito prestígio. Eu estava em casa e apareceu minha tia Nivalda, né, a Motara, e ela chegou e falou bem assim para minha mãe: Dona do Carmo, cadê? Chama os meninos, chama Zena, que a gente vamos fazer uma grande reunião para levantar a nossa aldeia, para levantar novamente a nossa aldeia. Minha mãe olhou assim, eu estava no canto em casa, minha mãe olhou assim para minha tia e disse: que bom, dona Nivalda, que bom, porque eu já sabia que aqui sempre foi terra de índio. Eu era pequeno, jovem, né, naquele momento, e minha tia chegou e falou bem assim: bora os meninos, ó, arruma o pessoal aí, venha, chama os outros meninos e me acompanha, que a gente vai fazer uma reunião ali, deixa sua mãe aí, depois, outro momento, vocês vêm, conta pra ela que ela tá ocupada e a gente precisa de vocês. E aí, aqui eu saí com minha tia Nivalda. Ela olhava assim pra cima, tinha um pé de genipapo grande e falou: ó, vai lá, sobe nesse pé de genipapo e arranca genipapo lá pra gente, verde, viu? Aí eu falei: tia, pra quê, tia? Pra gente fazer pintura no corpo, que antigamente os nossos mais velhos faziam pintura no corpo quando iam fazer ritual, quando iam fazer alguma ação. E a gente tem que se pintar porque agora nós vamos fazer uma ação, né? Nós vamos levantar a nossa aldeia e nós precisamos estar fortalecendo a cultura dos nossos antepassados. Viver na mata para mim é tudo. É tanto até que eu vivo mais num lugar mais reservado, só eu e minha família mesmo, porque lá ali eu posso mais ter meu contato com a natureza do jeito que eu gosto. Poxa, pra mim é tudo. Já estou esperando já que essa noite passe rápido. Assim como a gente mora no território que as comunidades são distantes, aí a gente às vezes não demora um tempo sem ver o parente, às vezes passa até meses sem estar em contato com outros parentes, e ali na caminhada vai estar todo mundo junto. Todo mundo junto, interagindo ali, todo mundo um olhando a cultura do outro, o artesanato, que um faz mais bonito que o outro, ali a pessoa já quer aprender aquele que está mais bonito. Ou aquela pessoa já vê um da gente também, já quer aprender o que a gente faz também. Então a caminhada é isso, é interação, a gente intera com todo mundo o que a gente sabe, interagir ali todo mundo junto, e ali um vai aprendendo, vai passando para o outro aprendizado. E conversas também, né, trocando ideia, um que o outro aprendeu lá atrás, já, às vezes eu não sei, já passa para mim já, eu posso estar pegando também. Viva!
Porque, menino, quando a gente está na guerra mesmo, guerreando, lá lutando mesmo, sobre nossas terras, a gente sente uma coisa tão bonita, tão maravilhosa. Porque essa cacique que tem hoje em dia, ela está hoje em pé, primeiramente Pai Tupã em Deus, porque essa mulher é forte, viu? Dona Nivalda foi e ficou ela e a família dela, tudo guerreando. Durante o tempo eu tenho o quê? 22 anos de guerra. Nunca saí para dizer assim, eu estou indo embora, morar fora do Brasil, meus filhos, tudo embora, não. Na guerra eu continuei. Eu só vim de lá da roça mesmo onde eu morava, para vir morar aqui. Porque o cacique Nani disse que está na hora de eu me descansar um pouco. Mas se dizer assim, vai ter retomada, vai ter de novo, você vai, eu vou. Junto com meus filhos guerreiros. E quando o meu menino botou esse manto nele, ele se transformou. De um jeito, nesse manto, que não era meu menino que estava andando. Ó, num chão quente. Essa daqui, até andando na caminhada, uma pessoa descalço não anda, né? E o meu menino saiu da igreja ali, até lá, no Cururupi, descalço. Todo, ó, só andando ali parado, sem conversar com ninguém. Até quando chegou lá. E quando voltou do mesmo jeito, o menino teve uma reação de Pai Tupã com ele. E ali eu fiquei assim, por que esse menino tá andando descalço? Mas ali foi a força de Tupã com ele. Tá entendendo? E eu senti ali uma coisa linda. Isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi de um parente dizendo o seguinte: ser indígena por um dia é fácil, mas quando você já nasce, porque você já nasce e você já escuta a sua história. E como Tupinambá, então, que a gente vem num contexto histórico controverso, quando se pensa no processo de colonização, ou seja, no processo de violação dos direitos, você já nasce, inclusive, trazendo consigo as dores da sua ancestralidade. E principalmente nós tupinambás, que somos povos de contatos de séculos. Então é complexo e ainda você viver num estado que você percebe que esse estado ainda mantém esse processo de colonização. E os povos indígenas são anticoloniais. E nós tupinambás, mesmo mediante todo esse processo, né, nós continuamos anticoloniais. E é complicado. Ser indígena é desafio, luta constante pela garantia, né, do direito de viver bem, de viver com dignidade. Eu escutei a primeira vez falar sobre o manto quando meu povo se levanta no final da década de 90, porque eu já sabia, desde que de criança, que várias tentativas foram feitas, mas por estarmos num espaço onde houve a implantação da lavoura cacaueira e teve o processo, essa coisa dos coronéis, do coronelismo, né, que são os capitães do mato mais recente, e que foi um período de muita violência na nossa história, e ainda porque há muito resquício disso. Então, várias tentativas foram feitas, mas no final da década, e acreditamos inclusive que isso só foi possível porque houve a decadência da lavoura cacaueira, e através das mulheres, né, em Olivença, que é a nossa aldeia mãe, e elas começam a se reunir, que é a Motara, que já ancestralizou, Núbia e Pedrízia e tantas, Dona Olga, Dona Miguelina, que já ancestralizou também, Dona Domingas, que já ancestralizou, né, e várias outras mulheres que foram escutando e buscando esses direitos e reunindo o povo, que culminou, né, sermos reconhecidos pelo governo federal como povo tupinambá de Olivença. E essa nossa anciã, que já ancestralizou, a Motara, ela
dentre nós foi que ficou responsável, eu acredito, é assim que eu enxergo, de passar adiante o que ela escutou da bisavó dela, sobre a existência de um manto na igreja de Nossa Senhora da Escada. É preciso a gente atentar que foi um aldeamento jesuítico, né, que alguns historiadores falam que durou de 1640 a 1680. E nesse aldeamento jesuítico e nessa igreja havia um baú de couro que guardava assim um manto. E quando esse manto foi levado, nosso povo enfraqueceu. Ela não falava o povo, mas falava a aldeia, enfraqueceu. E ela acreditava que quando ele retornasse, né, nossa força voltaria. E é isso, o manto sagrado Tupinambá, que é assim que a gente enxerga como algo vivo e é vivo para a gente, é a nossa força, né? É o nosso ancestral mais velho, que é assim que a gente enxerga, o nosso ancião mais velho, e que ele retorna agora e a gente começa a sentir essa energia de volta. No encontro com o presidente Lula foi importante, porque nunca a gente conseguiu. Durante esse tempo todo de luta, nunca a gente conseguiu. E a Motara conseguiu, trazendo um manto para o Rio de Janeiro e trazendo o presidente Lula. Então, a gente juntou tudo e deu tudo certo, né? E vai dar os resultados, a gente vai ver para frente aí, não vai demorar. A gente ter o resultado dos nossos encontros. Encontro com a memória, com a ancestralidade e com o presente, né? Então, a gente estamos mais forte ainda para enfrentar o que der e vier aí pela frente. Casa, para mim, é território. É você estar no território e você estar bem. Não adianta você ter uma casa e achar que a casa é tudo. Não. A terra é o território. A casa é o território. O povo tupinambá precisa ter território para um dia ter sua casa. Como é que eu consigo, com tantas coisas que eu preciso fazer em prol de várias famílias que acreditam, né, que precisa, porque talvez aqui onde eu moro, as pessoas talvez não tenham entendimento o que é isso. Mas para mim é como se me botasse numa gaiola. E eu sinto, quando eu vejo os passarinhos presos, eu falo, os passarinhos não precisam estar presos. Eles precisam sair. Eles precisam estar. Porque eles precisam ir e vir, se ele quiser voltar. Mas eu sinto, assim, que eles acham que eu tenho que ficar em casa. Talvez eles achem que eu não preciso mais. E tem muita gente batendo palma com isso. Né, dessa casa. Né, porque, tudo bem, eu estou em casa. Mas eu preciso também sair. Eu preciso. Minha voz precisa. Eu preciso mostrar para o mundo que o manto não foi aquele dia só. O manto é todo dia. Que a luta da terra é todo dia. Que as pessoas precisam ter essa terra demarcada. Elas precisam ter uma vida melhor, com uma dignidade melhor. E eu às vezes, não sei, né? É complicado demais isso. Né? E eu tô igual o passarinho na gaiola. Não vai me parar porque eu continuo e vou continuar lutando pelo bem maior, que é o território do nosso povo. A luta não para. Só vai parar se eu morrer, né? Mas tem outros que virão e tomarão iniciativa para dar continuidade à luta, porque a luta não vai parar. Não vai parar. Ela tem que continuar.
Porque quando você demarca o território, precisa também outras coisas, né? Não só o território. E a organização desse povo, como é que fica? Tem que organizar. Porque você não pode ter... Você tira o fazendeiro, o governo tira o fazendeiro e fica outro. Não. Nós temos que ser igual, ser dividido, a partilha igual para todo mundo. Porque se você divide igual, todo mundo tem. Mas se você não divide igual, um vai ter e outro não. Então a gente não quer isso no território. O território precisa ter alimento, precisa a gente produzir nosso alimento, cuidar da mãe natureza, cuidar dos rios, cuidar de tanta coisa que a gente vai precisar fazer. Mas a gente precisa também chegar lá fora e dizer: nós, povo tupinambá, precisa de ter sua terra demarcada. Porque não vai... não é o final, não é o final. Ainda faz parte do processo da luta da terra. Então não é o final, está em casa agora, não é o final. Né? As leis, às vezes elas vêm para ajudar e às vezes elas vêm para atrapalhar. Né? E esse é o momento que está me deixando eu parada, né? Dizendo: olha, você aqui desse redondinho aí, você não sai. E para fora, né, eles vai estar querendo os que não falem, né? Eu falei: meu Deus do céu, botar que me representa que não fala, que representa tem que falar, o professor tem que ser espelho, porque se você não bota pessoas que lhe representem, você fica lá atrás, porque tem outros na frente lhe representando. Né? Então a gente precisa dar um ponto final nessa gaiola e abrir ela para que o passarinho voe. E ele vai voar. Vamos, Calção! Vamos, Calção!